E aí galera, tudo bom com vocês? Olha só, nesse primeiro vídeo eu queria trazer a discussão sobre grandezas físicas, tá? E em cima disso a gente vai falar as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, presta atenção. A gente diz que toda grandeza é algo que a gente pode quantificar, tá? Então, se você vai falar de grandezas físicas, é algo que você pode quantificar que esteja no nosso universo, tá bom? E dessas grandezas a gente tem as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, você pode até perguntar, como é que eu faço para saber a diferença de uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial? De forma bem simples, você pode fazer assim. Se você pegar uma grandeza e você falar apenas o número e a unidade dela, e você conseguir entender a informação, a gente pode dizer que essa é uma grandeza escalar. Por exemplo, se alguém perguntar, me diga qual é a sua altura, aí eu iria responder, a minha altura é 1,75 metros ou 175 centímetros. Você consegue perceber, você consegue mensurar qual seria a minha altura, bastando eu te dizer qual é o número e qual é a unidade, 175 centímetros ou 1,75 metros. Diferente disso, as grandezas vetoriais elas já não são tão simples assim. Você precisa ter algumas outras informações para poder entender essas grandezas vetoriais. Vou te dar um exemplo. Se alguém te diz assim, um carro está se deslocando, somente isso não é possível você entender o que está acontecendo com o carro. Beleza, ele está se deslocando, mas ele está se deslocando onde, para onde e se deslocando o quanto? Justamente essas perguntas que eu acabei de fazer são as perguntas que caracterizam um vetor, uma grandeza vetorial. E para você poder gravar de uma forma mais fácil o que é a direção, o sentido e o módulo, é só você se perguntar isso sempre. Primeiro, você se pergunta, onde está acontecendo essa grandeza? Você está perguntando a direção dessa grandeza. E aí você consegue já ter a primeira informação. Segundo, quando você pergunta para onde está acontecendo essa grandeza, você já está querendo saber do sentido do nosso vetor. E quando você pergunta o quanto está acontecendo dessa grandeza, então você está querendo saber do módulo ou da intensidade do nosso vetor. Então você conseguiu perceber que para nós termos uma grandeza escalar, basta você ter um número, que a gente chama de intensidade ou módulo dessa grandeza, e a unidade. Pronto, você já tem uma grandeza escalar. Agora, para você ter uma grandeza vetorial, aí você já tem que ter a direção, o sentido e o módulo, tá certo? Vou te dar o mesmo exemplo que eu dei anteriormente, tá? Se você perguntar qual é a sua altura, aí eu vou te dizer 1,75 metros. Pronto, isso foi o suficiente. Então, altura, comprimento, isso a gente pode falar que é uma grandeza escalar. Porém, quando você pergunta qual é o seu deslocamento, aí eu preciso te falar. Primeiro, aonde eu estou me deslocando. Por exemplo, eu estou me deslocando na rua da minha casa. Agora, você pode perguntar, mas para onde? Você está querendo saber o sentido. Aí eu posso dizer, sentido para a direita ou sentido para a esquerda. E aí você vai me perguntar, o quanto você está se deslocando? Aí eu vou te dizer, estou me deslocando 2 ou 3 metros, por exemplo. Então, você pode perceber que deslocamento já é uma grandeza que depende de mais informações. Se eu te disser, eu estou me deslocando 3 metros, não é suficiente ter a intensidade e ter a unidade. Então, a gente diz que deslocamento é uma grandeza vetorial. Então, pronto. Agora você já sabe qual é a diferença entre uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, tá certo? Por que eu fiz questão que esse fosse o primeiro assunto que a gente fosse discutir nos nossos vídeos? Por causa do seguinte, a partir daqui, qualquer assunto que a gente vá puxar nas discussões, são assuntos que eu vou fazer a diferença entre grandezas escalares e grandezas vetoriais. Então eu já te recomendo, faz um estudo sobre vetores, né, que vai ser muito importante para a gente saber de algo lá na frente que a gente vai comentar. Tudo bem? Então é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Se vocês gostaram, curte aí. E se você porventura ficou com alguma dúvida, deixa seu comentário aí que a gente vai responder a sua dúvida.